Olá, pessoal. Hoje, no nosso podcast, vamos conversar sobre como os algoritmos podem favorecer o debate na rede social. E para este papo, Lilian, como está? Estou bem, depois do feriado aqui deu para descansar um pouquinho, bom ver vocês de novo e vamos falar, trazer mais conhecimentos aqui que podem ajudar as pessoas a entender melhor o comportamento nas redes e também os profissionais de marketing a utilizar melhor as redes para suas estratégias. Ótimo. E Marcos, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, mas um prazer aí estar mais uma vez com vocês na gravação do terceiro episódio. Hoje vai ser muito legal, vamos discutir várias pesquisas para tentar compreender o nosso comportamento e o comportamento dos outros nos ambientes online. Legal. E aí, Tiagão, como é que vai? Tudo bom? Opa, bom dia a todos e a todas, né? Sempre uma grande honra aqui estar aqui com os grandes mestres, né? E poder compartilhar um pouquinho aqui, né, sobre esse tema vai ser um grande prazer aqui. A gente tem recebido feedbacks muito positivos, né? E vamos junto. Perfeito. Então, fazendo jus aos feedbacks e a todo o carinho das pessoas que têm ouvido e nos dado algumas opiniões muito construtivas, vamos começar com o nosso papo de hoje e já vamos pegar pesado, né? Vamos falar sobre a formação de bolhas ou echo chambers nas redes sociais. Falar aqui sobre endogenia e grupos pequenos. Lilia, começa para a gente aí, por favor. Bom, esse é um assunto aqui que, me apaixona, principalmente porque eu acho que quanto mais a gente conhecer como as redes sociais atuam, mais a gente pode se defender dos algoritmos, né. A primeira coisa a entender é assim, quando a gente está usando a internet, o que aparece na internet não é a realidade do que há na internet. É aquilo que o algoritmo entende que vai te persuadir a clicar, vai te persuadir a engajar, vai te persuadir a comentar e vai te fazer ficar mais tempo na internet. Isso serve tanto para o algoritmo das redes sociais quanto para os algoritmos em geral, de páginas aleatórias que vocês circulam na internet, inclusive da ferramenta de busca do Google, tá? Os alunos às vezes falam assim para mim, principalmente os alunos de primeiro semestre, né? Professora, essa coisa não existe porque eu não achei no Google. Ora, não é porque eu não achei no Google que a coisa não existe, né? Ela existe, mas você não procurou direito ou não estava na primeira, na segunda página para você encontrar. Então, isso é algo que a gente precisa pensar. Né? A segunda coisa é pensar que as redes sociais, por mais que elas sejam legais, né, no fato da gente achar pessoas para conversar, trocar ideia, encontrar, por exemplo, eu e o Marcos, aliás, nós todos aqui, né? Eu, o Marcos, o Thiago, o Euclides, a gente não se conhece pessoalmente, a gente só se conhece pela internet, né? Então, Verdade. Verdade, a, verdade. as redes sociais trouxeram o Thiago, que me conheceu, e depois ele conheceu o Marcos, conheceu o Euclides, e nós todos acabamos nos conhecendo entre nós por essa intervenção, que é ótima das redes sociais. Trouxe pessoas como nós, que temos interesses em comum, para falar de assuntos de marketing digital e de dados, né? Mas também ela pode enviesar o nosso pensamento no sentido de que, como ela acha pessoas iguais a nós, a gente acha que todo mundo, em todo lugar, está pensando igual a nós. A nossa opinião é a opinião majoritária. É isso que os americanos chamam de echo chambers e a gente aqui em português chama de bolhas de pensamento, né? O Marcos vai usar o termo aqui endogenia, né? A questão é, o meu echo chamber, o meu grupinho na internet, ele só é uma representação das pessoas que pensam igual a mim. Ele não é uma representação da média da população. Para isso, você precisa sair um pouquinho da sua bolha. Dá para sair da bolha dentro da internet? Dá sim, mas você tem que curar, ou seja, adaptar, fazer um tratamento do seu feed nas redes sociais para seguir pessoas com. Eu faço isso, gente, por mais que seja difícil. Seguir pessoas e seguir grupos que você não concorda, ou que você acha que estão errados também, né? Porque você vai ter que sair um pouquinho da sua bolha para tentar entender
como os outros pensamentos diferentes de você funcionam. Isso é muito importante, tanto para a nossa, cidadania, para a nossa formação como, pessoa e profissional, e para as empresas mais ainda, porque se a empresa achar que todo mundo que está seguindo ela é a média da população, ela vai deixar um monte de gente para trás e pode estar criando um mercado que não é sustentável ali, né. Então eu deixo agora para o Marcos também falar da área dele. Bacana. O, o que acontece com as redes sociais? Elas são redes de mundo pequeno por natureza. Então, vou fazer um desafio para quem está ouvindo a gente. Troca o celular, pega o smartphone do seu parceiro ou da sua parceira e vice-versa. Pega assim, por alguns momentos, pega o Instagram dessa pessoa que mora com você, que vive com você, e você entrega para ela, e aí vocês vão ver que vocês são de mundos completamente diferentes pelas pessoas que vocês seguem, né? Então, às vezes, sei lá, a sua esposa segue uma influenciadora do ramo de maquiagem que tem 8 milhões de seguidores, e você nunca ouviu falar nessa pessoa. Como assim, cara? A pessoa tem 8 milhões de seguidores e eu não conheço. Eu sou minoria, não. Assim, a rede social ela favorece a construção de comunidades pequenas. 8 milhões de pessoas. É pequeno, gente. Divide pela população do Brasil, é pequeno. Qual que é o nosso problema? O nosso problema, né, acho que tem 2 problemas, né, eu até anotei aqui, nós temos 2 problemas. Então, assim, a rede social ela é conceitualmente uma rede de mundo pequeno, isso não ajuda, não favorece o debate. Ela coloca a gente cada vez mais nas nossas casinhas. Né? Isso é um problema porque eu vou achar que o meu mundo é o meu umbigo, e não é, gente. O mundo está aí fora. Né? A bolha que eu participo é muito pequena. Tá? E aí tem um outro problema, depois eu vou entrar nos detalhes, que é o nosso comportamento. Né? O nosso comportamento, o comportamento do ser humano, ele não foi feito para conviver em rede social, porque nós não funcionamos para trabalhar em consenso, nós trabalhamos em dissenso, infelizmente. Estou vendo a apresentação que a Lília compartilhou aqui, uma apresentação, e aí tem uma figura que é muito ilustrativa, é cada um com seu mundinho. Né? Então, tem nossa comunidade, aí tem uma fábrica e tem lá aquela bolinha de diálogo em cima, porque a gente tende a achar que a nossa visão, a do nosso mundo, ela favorece o bem comum, né? Mas ela é nossa. A questão de furar a bolha é ótimo, né? De você tentar ir lá do outro lado, ou dos outros lados, e ver o que está acontecendo, até porque para você tentar compreender quais são os mecanismos que fazem com que aquela pessoa pense daquele jeito, diferente do seu. Né? Para você não falar assim, nossa, como é que uma pessoa pode pensar assim? Não, porque ela, quando olha para você, ela pensa isso. Né? Nossa, como é que ele pode pensar assim? Então, se a gente considerar que a rede social não favorece o debate e o nosso comportamento humano não é feito para estar em interação na rede social, e a forma que a rede social entrega conteúdo é uma forma que potencializa o conflito, isso vira uma mistura explosiva e a gente vê com implicações práticas aí na nossa realidade. Uma pergunta de alguém que não está na sua zona de conforto, né, na sua bolha, quando eu participo deste podcast, porque com 2 pessoas que têm conhecimento do lado humano, ciências humanas, e eu sou das ciências exatas de verdade, não tem que me adaptar. Quando você diz que as redes sociais têm essas características, então eu entendo que elas vão levar sempre para esse lado do dissenso, das pessoas se fecharem nas suas bolhas, e parece então que elas vão sempre vão enfatizar isso, vão tornar isso cada vez mais forte. Será que não tem como sair disso nas redes sociais? Existe um lastro enorme de literatura sobre inteligência artificial,
em mídias sociais, na área digital, que busca justamente o quê? Corrigir essas distorções. Né? Como a gente vai usar a inteligência artificial para praticar o bem comum? Né? Então, eu sou da área de marketing, a Lilian também. Existe uma área, uma sub-área que foi desenvolvida há um tempo, aí, década de 80 para cá, que é o marketing social. Tá? Então, as empresas existem para dar lucro, tal, mas, além delas existirem para darem lucro, existirem para produzir lucro para os seus proprietários, tem que dar um retorno que seja benéfico, né, para a sociedade, para as pessoas, para os stakeholders que estão envolvidos ali naquele processo. E aí, Lilian, o que você pode falar sobre isso? Eu ia adicionar a questão também que o Marcos está colocando, que é a questão da alfabetização digital, que a gente volta de vez em quando, que é uma paixão minha, né? Quando a gente fala que os humanos foram criados para o consenso e não para o dissenso, né, é que antes da internet a gente lembra dessa época, né? Eu e vocês todos aqui, a gente lembra de uma época pré-internet. A gente andava com o nosso grupinho na vida real, né? E as pessoas não saíam por aí falando certas coisas. Até os pais, os avós ensinavam para a gente: olha, evita falar de assunto de política, de religião e tal, para não dar problema no ao vivo, certo? Porque você não sai na rua ou senta no serviço e alguém fala assim: você foi no protesto ontem, você não viu para ele, seu fulano, seu não sei o que lá, por que você fez isso? Você fala isso na internet, você não fala isso ao vivo, né? As pessoas tendem a dar uma baixada no tom do dissenso, porque a gente tenta evitar esses confrontos, né? E a questão da alfabetização digital a rede social e a internet, de novo, eu acho que eu vou repetir o que eu já falei em outros podcasts, é para o nosso cérebro o que o açúcar é para a alimentação, o que, por exemplo, as drogas ilícitas e algumas lícitas também, como maconha, cocaína, são para os centros de prazer do cérebro. Elas levam isso a um nível que não encontrado na natureza, ou seja, não natural, tá? E se a gente souber como as redes funcionam, talvez a gente consiga se proteger contra isso. Então, que dicas, não só eu, como os pesquisadores dão para isso? Limitar o seu uso de redes sociais. Eu limito. Às vezes as pessoas me mandam: olha, aqui tem um link do LinkedIn. Eu falo assim: eu estou bloqueada, né, do LinkedIn, do Instagram e tal. Como assim está bloqueada? Não, é autobloque. Eu mesma me bloqueio e só posso entrar num período do dia, para evitar essa exposição exagerada. Outra coisa é procurar, de forma deliberada, furar a sua bolha. Então, você sabe, aí tem que ser o conheça-te a ti mesmo, né? Vai sair Matrix 4, vamos conhecer a nós mesmos, né? Conheça-te a ti mesmo. Assim, você sabe que a sua inclinação é A, B ou C, que você busca assuntos H, I ou J, né? Poxa, vamos procurar seguir pessoas que têm pensamentos diferentes, que têm ideias diferentes. Isso vai furar um pouco a sua bolha, né? E outra coisa que é muito difícil também, mas é um nível de iluminação que talvez eu almeje chegar, é ter um comportamento desapaixonado, né? Olhar para as coisas o Richard Dawkins, ele fala assim, né? Alguém pergunta para ele, mas qual que é a sua sensação, em inglês é gutural, né, das entranhas, né? Aí ele fala assim, para a pessoa, fala assim: eu tento não pensar com o meu fígado, né? Eu não penso com o estômago, eu não penso com o fígado, eu penso com o cérebro, né? Então, tomar uma decisão desapaixonada, né? Tentar olhar as coisas sem tomar um lado. Eu não estou dizendo que eu consigo, que eu tenho esse nível de iluminação, mas furar a sua bolha é tentar fazer isso, tá? Tiago, e a sua bolha? Bom, eu acredito que realmente, né, como os mestres aí falaram, né, a gente é muito influenciado, né, pelas redes, né, e a gente tem um ponto cego ali, né, e que é o que os algoritmos estão nos favorecendo, né. E aí, do momento que você faz o papel inverso, por exemplo, né, teve um caso da Microsoft, por exemplo, que ela colocou o algoritmo dela para entender os padrões das redes sociais e tudo mais, e aí foi um fracasso extremo, porque o algoritmo ele começou a ter padrões racistas, né? Então ele emitia tweets racistas, né? Então você vê que
a rede como um todo, ela pode ter um padrão, né? E o teu perfil lá dentro, né, realmente um mundo à parte, né? Então, você pode mitigar esse tipo de viés, né? Ou você pode também extremizar esse tipo de viés, né? Então, acho que, como o professor Marco Severo falou aí, né, a inteligência artificial, a gente tem uma linha da inteligência artificial que é Explainable AI, né, que é você tentar entender, né, o que está por trás dos algoritmos e como mitigar esses vieses, né? Inclusive, já foi citado em outros podcasts, né, o livro da Kate News, né, o Weapons of Mass Destruction, né, falando aí o poder dos algoritmos dentro da criação de viés e tudo mais, que a gente falou lá de a menina que botava máscara e era reconhecida, ela tinha cor negra, né, e antes ela não era reconhecida e depois ela foi sendo reconhecida e tudo mais. E tem também essa parte do que o humano traz, né, para os humanos que criam os algoritmos, né? Então, como criar algoritmos de forma a fazer com que não existam essas bolhas, né? É um desafio muito grande, né? Você entender, estudar esse tipo de assunto, né? Isso ainda vai ter muita discussão e muita evolução, porque a inteligência artificial, hoje, que nós temos, ela é muito limitada, é a chamada Narrow AI. Ela é muito especialista em determinados assuntos e está sujeita a esses vieses que são colocados durante o treinamento da rede, ou das redes que são usadas para criar a inteligência artificial. Com o advento Perfeito. das novas tecnologias de IA, como você já falou, da Explainable AI, que está tentando entender o que está por trás daquela caixa preta, e do que vem pela frente, tem várias outras vertentes de IA que vão, Com certeza. nesse sentido, Inclusive, tentar melhorar isso. eu entrevistei o Adriano Costian, né, que ele trabalha já lá fora. Agora eu não vou lembrar, eu acho que ele é formado pela UCL, e ele trabalha como auditor de algoritmos, né? Então, de que forma que você cria uma profissão para que seja mitigado esse tipo de viés, né? Então, vai muito disso a profissão dele, né, de auditor de algoritmos, né? Então, acho que é muito interessante, né? E, fala, Posso Marcos, fazer um por favor. destaque Pode importante falar. do que o Tiago falou? Como é que a estatística pode entrar nessa seara e qual que é o problema dela entrar se ela for mal calibrada? Né? O Tiago vai falar com mais propriedade. Ele falou do exemplo do algoritmo da Microsoft. Então, imagina que eu falo assim, vou desenvolver um algoritmo que vai entrar aqui no Twitter e vai começar a reproduzir os debates que são mais proeminentes. Tá? E aí eu simplesmente me baseio no volume de interações. Qual que é o problema? Por exemplo, o negócio do racismo que ele falou. Às vezes você tem robôs, eu tive um orientando de mestrado que trabalhou com isso, você tem robôs que estão com uma intensidade muito grande, com uma frequência muito grande, reproduzindo alguns conteúdos que não expressam o que é discutido na população ou o sentimento geral da média da população. E esses robôs estão lá discutindo, racismo. Aí o seu algoritmo vai entrar, assim, ele vai aprender com o que está acontecendo na rede. Ele entra, o primeiro contato que ele tem é com um robô desse. Esse robô foi desenvolvido para seguir outros robôs e todos eles fazerem assim uma avalanche de conteúdos racistas ao mesmo tempo no Twitter. Então, o que vai acontecer com o seu algoritmo, né? O algoritmo que você desenvolveu? Ele vai pegar isso e achar que esse, baseado no volume, baseado na frequência, é o sentimento médio daquela rede social, é o que aquelas pessoas estão pensando e vai começar a interagir e reproduzir aquilo. E aí, se a gente quiser viajar para ficção científica, a gente vai parar lá em Exterminador do Futuro, né, cara? Porque, ou seja, você desenvolveu um algoritmo para favorecer o debate e tal, ele foi mal calibrado em termos estatísticos, ele é, univariado, ele não é multivariado. Ele considera só o volume de interações de assuntos que estão tendo ali. Não considera as redes e assim por diante, outras variáveis importantes no modelo para desenvolver esse algoritmo. E ele começa a reproduzir uma pauta que não está de acordo com o sentimento geral da população.
Isso é importante de discutir, porque, assim, nós somos um. Eu sou um, Lili é um, Euclides é um, Tiago é um. E aí existe o sentimento geral da população, que é o welfare, que é o bem-estar geral. Né? Então, tudo que fura isso, tudo que extravasa isso, são pautas particulares. Né? Então, é importante a gente fazer esse link entre estatística, né, e inteligência artificial e essa Perfeito. questão dos debates na rede social. E o que você falou aí, né, por exemplo, não necessariamente, né, a galera da tecnologia, né, ela pensou em criar algo que tem esse tipo de sentimento, né, de extremizar vieses e aumentar as desigualdades, estimular comportamentos de ódio e tudo mais, não, né? Por exemplo, lá no Netflix tem o Dilema das Redes, né, que eu gosto de citar, e lá eles, todos os que foram os criadores, né, dessas tecnologias de arrasta para cima e tudo mais, que a professora Lilian vai comentar aí para a gente mais fortemente, né, as tecnologias persuasivas, né, o cara lá do Google que era responsável por esse tipo de coisa e tudo mais, o cara lá das outras grandes empresas que também, do lado do Facebook e tudo mais, que criaram esses algoritmos, né, eles não imaginavam, né, o potencial de emissão de fake news, por exemplo, por meio dos dispositivos que eles criaram, né? Então, eles mesmos falam, hoje em dia eles falam que eles limitam os filhos deles a acessar esse tipo de coisa. Tem uns que são mais radicais, que excluíram de fato as redes, né? Tem uns que limitam esse tipo, que nem a professora Lilian falou aqui, né? Entre outras estratégias, né? Que eles mesmos criaram, então eles sabem os remédios, entendeu? Então, vocês veem que eles mesmos se conscientizaram que realmente tomou outros lados, né? E aí, nisso também teve o episódio que o rapaz da Google, ele manifestou por meio de um e-mail e tudo mais, né? E acabou não sendo ouvido pela empresa, né? Foi demitido e tudo mais, né? Então, eu acho que vai da nossa capacidade também de entender como melhorar algo que acabou sendo falho, né? Não foi criado com propósito e foi direcionado para outro, né? Então, entender de fato e aceitar, né, como isso está prejudicando agora e como se faz para melhorar, né? Da mesma forma que a gente criou, a gente aperfeiçoar isso também, né? Que é o critério da ciência e tudo mais, né? E vai evoluindo ao longo do tempo, né? Perfeito. Então, aí a gente já pode partir para uma discussão mais psicológica, e aí vou puxar o apoio dos nossos especialistas, né? Vamos falar sobre as pesquisas do mês. Então, temos algumas pesquisas trazidas pela Lília e pelo Marcos, que nós vamos discutir um pouco. A primeira é denominada Political Psychology in the Digital Misinformation Age, a Model of News, Belief and Sharing. Lilian, sobre o que essa pesquisa fala? Esse aqui é um artigo que está num preprint, né? E eu entrei em contato com ele pelo Twitter, e ele cria um modelo teórico para estudo de disseminação do que aqui em português a gente acaba chamando de fake news, né? Então, de notícias falsas. Como que a pessoa decide compartilhar ou não, ou como ela acessa essas informações e como ela acaba, entre aspas, enganada, né, por essas informações falsas, porque quem compartilha informação falsa não acha que a informação é falsa, acha que a informação é verdadeira, né? Ninguém está ali fazendo. Imagino que alguns estejam, mas a grande maioria, gente, está compartilhando porque acha que essa informação é relevante e é verdadeira, tá? Acho que isso é uma das principais coisas para quem é pesquisador. Tirar o negócio, né, da moralidade do julgamento e falar assim, essa pessoa está fazendo isso pelo mal. Não, ela está fazendo porque ela acredita que aquela informação é verdadeira. E no modelo de compartilhamento de informações, eles colocam alguns fatores de risco que fazem com que a pessoa compartilhe mais ou menos informações falsas. Então, eu quero listar esses fatores de risco até para a gente ficar de olho neles, né? Os dois primeiros são o viés partidário e aí a ideologia política. O que quer dizer isso? Quanto mais extremo na crença
ou no engajamento político a pessoa tiver, e isso interessa a direção, se é direita ou esquerda, tá? Quanto mais extremo, mais, mais suscetível a pessoa vai estar a compartilhar essas mensagens falsas, tá? Porque ao invés. E aí isso vem daqueles viés cognitivos que a gente falou no podcast passado. Esse viés, né, de seleção é assim: qualquer informação que apoia a minha crença, eu tomo por valor de face, eu acredito de pronto, porque ele confirma o meu viés. Para qualquer informação que desconfirme a minha crença pregressa, nenhuma prova é suficiente, nada vai me abalar na minha crença. Então, acho que vale a pena. Eu sempre vou para esse lado individual, né, de que a gente olhe para dentro e fale: eu acredito nisso, eu acho que isso é o certo, é o correto, eu vou tomar esse curso de ação. Qual é a prova que eu exigiria para mudar de opinião? Se você disser para você mesmo, nada vai me fazer mudar de opinião, você já começou errado, tá? Porque tem que ter alguma coisa que aconteça que faz você mudar a sua opinião, porque se aquilo acontecer, vai ser uma prova contra a sua ideologia, quanto o seu viés partidário, quanto o seu viés ideológico, tá? Então, acho que essa é a primeira coisa. Aí tem mais 3 vieses que ele fala de estilo cognitivo. Então, eu estava falando agora há pouco de pensar com o fígado, né? Mas isso não quer dizer que quem é muito analítico não está sujeito a isso, tá? Todas as pessoas estão, mas desapaixonar a tomada de decisão é importante para quem quer tomar decisões melhores e estar menos sujeito a compartilhar fake news, tá? A memória também é importante nesse ponto, porque se eu não lembro o que fulano falou um tempo atrás, que ele está mudando a posição, né? Então, ter algum... E por isso eu agradeço Nossa Senhora do Print, tá? Nossa Senhora do Print é uma deusa da internet, porque o print é eterno, e aí a gente acaba assim, sempre aparece um com o print e fala assim, olha, mas você falou isso ao contrário um tempo atrás, né? Então, eu acho que nesse ponto a internet é boa, né? Nossa Senhora do Print está sempre ali para nos lembrar do que aquela pessoa fez ou do que aquela informação fez e de que, enfim, né, a gente tem que traçar essa timeline aí para ver se aquilo é ou não é uma informação correta. E, por último, tem a questão da moralidade e das emoções, né? Pessoas, e isso eu não estou me tirando da jogada, tá falando de pessoas fora, pessoas inclui a mim também, né? Pessoas muito arraigadas numa visão de mundo, numa moralidade, têm uma facilidade em ser pegas nessas teorias de conspirações. Eu tenho estudado um pouco agora a história dos cultos, né? Então, por exemplo, Jim Jones, que levou o pessoal aqui para a América Latina e todo mundo morreu, né? Ele fez todo mundo tomar veneno e se matar lá na Jonestown. Você leu o Twitter ontem, não leu o tweet sobre isso? Né? Não li, saiu um tweet sobre isso, não. Isso aí. Não, na verdade, eu estava assistindo dica aqui para o pessoal que está ouvindo o podcast, aquela série da Netflix, Como Ser um Tirano. Muito boa a série, 4 episódios. Sim, e aí já eu tenho lido sobre cultos, né? De como Uhum. que esses líderes carismáticos acabam, porque nada mais é do que trazer as pessoas para uma espiral de mentiras ali, né? E porque eu não estou num culto, não quer dizer que eu sou melhor que essas outras pessoas, né? Eu só estou aqui no topo do rodamuinho aqui, né? E tento não cair nesses tribalismos, né? Evitar cair em tribalismo demais. Isso, a nossa cultura vai passando por uma evolução, as pessoas passam por evolução também, e eu acho que quanto antes a gente educar as pessoas de que isso acontece, que elas devem estar, não devem tomar ninguém, nem eu, viu, gente? Eu estou falando aqui, vocês procurem tudo que eu estou falando, vejam se isso corresponde à realidade, porque nada a gente tem que tomar por valor de face, tá? E mesmo que isso agrade a sua moralidade, é sempre bom agradar a moralidade. Fala assim, uma pessoa fala assim, não, eu vou fazer isso para os pobres, vai ser bom para os pobres, vai ser bom para as pessoas e tal. Você tem que ver os motivos pelos quais a pessoa está dizendo que vai fazer aquilo. Não é para tomar
por valor de face como verdadeiro de antemão. Então esse artigo ele não tem nenhum artigo nem tem nenhuma pesquisa empírica, ele faz só uma discussão teórica sobre esses fatores de risco e que a gente deveria pegar dados da internet para identificar e fazer intervenções do tipo teste AB para ver o que poderia criar um ambiente melhor dentro da internet que não fosse tão suscetível ao compartilhamento de notícias falsas. Só uma provocação aí nessa história, você falou de desses itens, falou de memória, né? Que é legal que tem a memória aí, né? Que você pode printar, etc. Mas a minha provocação é: e onde fica o direito ao esquecimento? Você está vendo como tudo é uma faca de dois gumes, né? Como fica o direito ao esquecimento para isso que a gente falou no outro? É verdade, né? A pessoa tem o direito, ela falou uma bobagem ali, né? Então ela teria o direito de ser esquecida, mas nesse caso eu estava pensando, mas assim, a pessoa defendeu, sei lá, viés A e disse que isso era certo, agora viés B, depois viés C, entendeu? Isso é característica, e de novo, eu sou do comportamento, esse tipo de mudança muito grande de personalidade, do tipo, uma hora a pessoa é totalmente. Aí, posso dar um exemplo? Que sem querer envergonhar essa pessoa pessoalmente, a Sarah Winter, né? Foi uma bolsonarista ferrenha. Depois muda para uma anti-bolsonarista ferrenha, ok? Fazendo uma psicologia aqui de boteco mesmo, se pergunte, eu me pergunto muito isso, eu acho que ela deve se perguntar também se isso não é sinal de personalidade borderline, né? Ir muito em direção ao vento, de um extremo ao outro, é indicativo de personalidade borderline. Não estou diagnosticando ela, não estou dizendo para ela ir para psiquiatra, nada disso. Eu estou dizendo, baseado na persona que ela criou na internet, do que a gente sabe sobre o que ela fez publicamente, a gente deveria se perguntar isso. Eu posso só fazer um comentário que Claro. quando a Lilian falou, quando eu estava escrevendo, levantando as leituras para discutir aqui, eu falei, cara, o Cazuza, ele era um gênio, porque não existe, assim, não existe definição melhor do que ideologia, eu quero uma para viver, né? E aí tem várias pesquisas hoje, qual que é o argumento técnico com relação a isso? Tem várias pesquisas hoje comportamentais correlacionando comportamento com crença. Não vou falar ideologia, porque vai levar para o outro lado, com crença, no que a pessoa acredita. Então, quem estiver ouvindo a gente, o comportamento da gente ele não tá dentro de um potinho, gente. Tá? Ele é função, ele é resultado do que a gente acredita. Uma parte é animal, né? A Lilian sabe aí, né? Do estímulo-resposta e tal, não sei o quê. Agora, uma parte também é ideológica, psicológica, crença, resultado do que a gente acredita. E aí eu queria saber se eu posso seguir nos estudos para falar sobre eles. Sim, sim. Agora, você propôs aqui 3 estudos, então, por favor, dá uma palha para a gente como é o que são, quais são e sobre o que eles tratam. Tá. O primeiro é um que saiu no Journal of Consumer Psychology, que é The Politics of Choice, a política da escolha, Political Ideology and Intolerance of Ambiguity. Ideologia política, intolerância e ambiguidade. Estou falando o título completo para quem quiser buscar, né, consegue pegar lá no Google. Né? Então, o que esses caras fizeram? Analisaram, porque lá nos Estados Unidos, isso é bem mais forte do que aqui. Lá só tem 2 grupos, né, assim, majoritários, conservadores e liberais. Tem várias pesquisas do comportamento tentando analisar os padrões de comportamento a partir dessa visão, como a pessoa se enxerga e quais são as implicações para o comportamento. Então, eles analisaram como os conservadores versus os liberais diferem na questão de tolerância à ambiguidade. Um dos grupos, não vou falar qual, leiam o paper lá, até para não gerar juízo de valor, é menos tolerante à ambiguidade que o outro. E esse grupo, as pessoas desse grupo, acabam preferindo escolhas mais utilitárias em vez de hedônicas. Né? Então, isso vai ter uma implicação para o consumo, o carro que o cara vai comprar. Tá? Então, foram 5 experimentos. Uma pesquisa bem legal. O JCP é um importante periódico aí da área de comportamento do consumidor. A outra é uma pesquisa que foi publicada no Journal of Marketing Research, que é
when consumption regulations backfire, the role of political ideology, ou seja, quando as regulações do consumo elas não saem conforme o esperado, backfire, né? O papel da ideologia política. Então, vocês já devem ter visto pessoas que falam, tipo assim, olha, eu não concordo de ter que usar o cinto de segurança. E aí, isso gera, né, um efeito assim, de julgamento. Eu, por exemplo, né? Eu falo assim, como uma pessoa, porque eu trabalho com estatística, eu trabalho com probabilidade. Né? Eu falo assim, como uma pessoa não quer usar cinto de segurança? Porque ela não usar cinto de segurança, ele está aumentando a probabilidade dela morrer. O Thiago está aí para poder falar isso. Assim, para mim, não tem discussão. Aumentou minha probabilidade de morrer, eu não quero. Marcos, eu estou lembrando aqui, porque a gente tem idade, talvez o Thiago não, mas a gente tem idade para lembrar de quando entrou a lei do cinto de segurança. Ué. Eu lembro uma coisa meio assim, qual que é o mais racional possível? Aumentou a minha probabilidade de ficar vivo? Alguém pode falar assim, não é racional. Para mim, a probabilidade é racional, tá bom? Posso estar enganado. O cara pode falar, não, a probabilidade é bayesiana, não vai ser frequentista. Então, assim, eu acho, não, aí é outra coisa. Né, Tiago? Sim, probabilidade, cara, aumenta a probabilidade. Agora, tem gente que fala, não, eu tenho que ser livre para não usar cinto de segurança. Então, tem pessoas que são assim. E essa pesquisa analisou isso. Né? Esse paper foi publicado no Journal of Marketing Research. Também analisou conservadores liberais. Eles são diferentes em termos de comportamento. Aí, olha só que interessante. Um dos grupos aumenta o uso de telefones celulares enquanto dirige, quando uma lei proíbe essa atividade. Esse grupo também é mais propenso a comprar comidas classificadas como não saudáveis e ter uma visão mais favorável dos cigarros eletrônicos, por exemplo. Fazem mal à saúde. Só que aí é uma coisa, eles testaram uma coisa que eu acho extremamente relevante. Eles testaram uma moderação. Qual que é a moderação? Quando a fonte do aviso é não governamental, assim, olha, eu tenho um aviso para você, é uma lei, o governo instituiu para não fazer isso, esse cara reage negativamente. Agora, quando a fonte do aviso não é um governante, né, e isso não vem como warning, né, isso vem como uma simples notificação, esse comportamento se dissipa. Então, o que a gente começa a observar? Que, na verdade, pode até não ser muito a ideologia, mas talvez seja uma intolerância. Eu não vou te falar autoridade, mas é uma entidade que regula determinada coisa. Mas isso, Marcos, desculpa, isso não está também ligado, talvez, ao fato de que, em geral, as regulamentações, as decisões governamentais e do Estado em geral fazem com que os cidadãos fiquem muito revoltados, porque a gente vê muita decisão governamental que dá errado. Eles aprontam e erram muito. E aí, de repente, a pessoa fica com aquele viés de se é do governo, vai dar errado. Será que a tendência é que assim, a gente sempre ficar insatisfeito. Se a gente continuar no argumento desse bate-papo nosso, como a gente vive numa bolha, a gente tende a achar que os nossos argumentos são mais válidos do que outras bolhas. Aí você vê uma decisão governamental que vai favorecer a maioria. Pela lei da probabilidade, é possível que ele não faça parte da maioria, porque a gente está dentro de uma bolha. E aí isso gera uma revolta. Né? Então, eu acho que eu vou fazer só uma pausa antes de voltar para o terceiro, que eu acho que o Thiago pode complementar, dar uma visão da parte probabilística do negócio aí, né? Bom, cara, eu acho que lá, como em pesquisa operacional também tem o princípio da racionalidade, né? Se você tem a melhor escolha a se fazer, né? E essa escolha ela é realmente irrefutável, né? E você vai aumentar o lucro e tudo mais baseado, né, nas escolhas, nos critérios que você tem, né? Então acho que você tem que escolher aquilo, né? Então se o cinto de segurança ele vai aumentar a sua probabilidade de não morrer durante uma batida, por exemplo, de acidente, não faz sentido o cara não utilizar o cinto, né? Partindo do pressuposto que ele tem essa informação, essa clareza de informação, né? Assim como muita coisa é decidida na orelhada, né? Infelizmente, a gente tem aí
milhões sendo jogados fora o tempo todo e a gente podendo usar métodos científicos para tomar melhores decisões, né? Mas a gente não tem essa cultura, né? As pessoas às vezes têm muito medo também, né, do que vai ser feito com isso e quais as pessoas que vão ser atingidas, né? Então, o que tem muito nas organizações também é a pessoa mais bem paga, né? Então, a pessoa mais bem paga que dá a ordem ali, né, baseado nos sentimentos e tudo mais, não é baseado em dados, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma decisão irracional que foi absurda aqui, por exemplo, aqui na casa da minha noiva, né, aqui na rua, né, sempre foi mão dupla, né? E aí justificaram, né, mudar para mão única porque estava tendo muita falta. Ou seja, o bandido ele respeita, né, a sinalização, né? Se for mão dupla ele não entra, né? Agora, né? Se for mão única ele não vai entrar, né? Óbvio, né? O bandido Bandido não entra na contramão. Então, não entra na contramão, pô. Né? Pô, vamos mudar isso aí, pô. Então, são justificativas, assim, bizarras, né? Então, acho que vai muito nessa linha. A professora Lilian, acho que ela pode comentar um pouco mais dessa racionalidade aí com a gente. Então, essa questão de racionalidade, acho que a primeira coisa que tem que tirar é que a gente é racional. A gente não é racional, a gente é ecologicamente racional, né? Os seres humanos são racionais na medida que faz sentido no ambiente deles. Por que é racional, entre aspas, ser tribalista ou ter uma ideologia? É porque é assim que os grupos formam uma coesão. E, para a sobrevivência, os seres humanos têm que viver em grupo. A gente não é um animal que vive solitário. Aliás, quando você pergunta para as pessoas qual é a pior punição possível para uma pessoa, não é a morte, é viver confinado solitariamente. Esse é o pior tipo de punição. Então, a ideia da racionalidade, de que a gente é racional, não existe. Então, por isso que a gente tem que tomar uma atitude, e é um peso cognitivo grande para a gente, de questionar as nossas próprias decisões, questionar o nosso próprio grupo. Isso não é uma coisa que acontece de forma natural, no sentido de que é intuitivo para nós. Não é intuitivo. Intuitivo é fazer o que o nosso grupo faz. Intuitivo é seguir o que o grupo faz. E certas crenças que são colocadas na nossa cabeça desde criança, essas são muito difíceis de tirar depois da idade adulta, porque existe uma janela do desenvolvimento para fazer isso. Então, pensar probabilisticamente não é natural, pensar em grandes números não é natural, né? Acho que o Marco sabe disso, porque tem uma área do marketing que chama numerosity, né? E acima de certos cálculos ou de certos números, não é intuitivo para a gente fazer esse cálculo. A gente não sabe quanto, por exemplo, 1 milhão é menor em magnitude do que 1 bilhão. E é muita coisa. O nosso cérebro não consegue fazer isso. Então, primeiro... São os vieses lá do livro do Kahneman, né? Por exemplo, sensibilidade ao tamanho da amostra, né? Tudo isso. No nosso ambiente nunca existiu uma coisa dessa, né? Então, não é fácil para a gente fazer. Então, isso é a primeira coisa. Saber das nossas próprias limitações já é um grande passo na direção certa, né? Marcos, e qual é o terceiro? Foi legal, tá vendo? O meu gatilho mental funcionou. Que rolou, falei que ia falar de 3, falei sobre 2, falei, agora eu vou dar um break e tal. Isso gerou um interesse. Então, eu estou alinhado aí, afinado com a psicologia comportamental, né, Lilian? Então, olha, o terceiro paper é um paper que saiu na American Economic Review, que é um dos mais importantes jornais da área de economia, e o título é The Welfare Effects of Social Media, que seriam os efeitos de bem-estar, né, da rede social. Eles fizeram um experimento em que eles pediram aos usuários que desativassem o Facebook antes das eleições de midterm nos Estados Unidos em 2018. E aí eles pegaram uma parte da amostra fez isso, outra parte não fez, e eles mediram algumas coisas. Eles descobriram que as pessoas, né, desse grupo que desativou reduziram as atividades online enquanto aumentaram as atividades offline. Por exemplo, assistir televisão e socializar com as famílias e amigos.
2, reduziu o conhecimento de notícias factuais e os níveis de polarização política. Então, as pessoas que desativaram reduziram esses níveis. Aumentou o sentimento de bem-estar subjetivo, uma medida que te perguntava. E 4, resultou em uma redução persistente do Facebook para além do experimento. Então, ou seja, o fato de ter passado por esse experimento no futuro reduziu o uso aí do Facebook. E aí o que me leva à conclusão de que a rede social ela não é feita para a interação humana. Os algoritmos não são feitos. Porque a gente está vendo aqui que o grupo que reduziu, uma pesquisa, né, gente? Não sei se foi outras pesquisas, mas o resultado de uma pesquisa, identificou que essas pessoas aumentaram várias coisas relacionadas ao bem-estar. Então, e a gente está num momento que a rede social está muita fonte de conflito. Quando você entra no Twitter, acho que essa semana agora que passou, as pessoas se expressando no Facebook muito radicalmente em direção a uma coisa, em direção a outra coisa, o que me leva a crer, e nem todo mundo racionaliza sobre isso, que talvez seja resultado da plataforma, de como a plataforma é construída, e seja resultado do debate, do macro debate que está acontecendo, que está impulsionando essa tensão. Tudo bem. Bom, para a gente ainda dar um passo à frente aqui, então eu gostaria de trazer aqui um tema para botar isso tudo no mundo, digamos, prático de quem tem que usar isso nas empresas, esse conhecimento, e para tomar decisão, para fazer algumas ações de marketing, que seja. E aí eu vou trazer um pouco da tecnologia. Existe uma publicação anual do Gartner Group, que é uma grande empresa, instituto de pesquisa, que fala sobre tecnologia em geral, que destacou entre várias tecnologias que seriam tendência para 2021, um negócio chamado Internet of Behavior, IOB. Nós já conhecemos a IoT, Internet of Things, que é a internet das coisas. Agora surge essa ideia da internet do comportamento. Na realidade, a internet do comportamento é uma extensão da internet das coisas. Esse tipo de uso de fazer análises do comportamento das pessoas para também conhecê-lo e influenciar o seu comportamento não é algo novo. Isso já foi proposto em 2012 por um professor de psicologia da Universidade de Helsinki, o Goethe Niemann, que já falava disso, de usar o data mining, o estudo dos dados, para poder fazer esse estudo do comportamento das pessoas. Então, isso já é uma coisa que já vinha sendo feita, mas nunca foi, digamos, devidamente estruturado como uma ferramenta ou um processo usando a tecnologia. Então, a Internet of Behavior, o IOB, vem nesse sentido. Ela é como eu disse, uma extensão do uso do IoT, quer dizer, você vai usar a internet das coisas, que hoje está no quê? A gente pode falar nos que chama de wearables, nos vestíveis, tipo os equipamentos que a gente usa para detectar comportamento do corpo humano, como batimento cardíaco, etc. Os relógios que a gente usa, os smartwatches que têm todas essas características, e outros que estão vindo, que já existem, e várias outras fontes de dados a partir do IoT que podem coletar informações sobre os usuários em várias situações. Por exemplo, reconhecimento facial, quando você entra numa loja, que pode ser usado para identificar a sua reação dentro quando você olha um preço ou uma mercadoria, etc. E tudo isso também associado à análise de redes sociais, quando eles fazem coleta de dados que não são diretamente relacionados ao que você forneceu para a rede ou para uma empresa, etc., mas a partir disso que você está discutindo agora, do nosso comportamento, quando a gente
analisa, ou vai navegar em um site, ou vai talvez estar muito ligado à sua bolha, e daí a gente vê tudo que você pesquisa. Tudo isso pode ser coletado e ser usado como uma fonte para análise, né, de dados. E, portanto, o que é o IOB? Seria uma combinação de três campos. Um é a tecnologia em si, toda essa capacidade de a gente coletar dados de várias fontes, seja internet ou de dispositivos em geral, de data analytics, que isso são todas as ferramentas existentes para fazer análise desse grande conjunto de dados, e da psicologia comportamental. Aí vem os nossos, a Lilian, conhecedora profunda disso. Então, sobre essas três coisas, você criar um processo, uma ferramenta tecnológica que te permite fazer uma análise de comportamento e, consequentemente, também influenciar o comportamento das pessoas quando usam a rede, ou quando você quer, por exemplo, influenciar alguém para ter uma experiência melhor com relação ao seu produto, né, ou a jornada de compra, etc. Então, tem várias possibilidades que essa nova tecnologia permite. Isso, segundo o Gartner Group, será muito característico, muito prevalente. Em 2023, eles consideram que 40% das pessoas estarão sendo monitoradas de alguma maneira pelo seu comportamento, né, via essa Internet of Behavior global, e que para 2025 seria algo em torno de 50%. Então, vai crescer muito o uso disso. Então, me parece que é uma tecnologia que, para quem trabalha com marketing, será muito interessante. E bom lembrar que também existem muitos usos da tecnologia hoje, né? Você, para quem faz marketing, trabalha, por exemplo, com teste AB, e vários outros tipos de pesquisa na internet, etc., pesquisa que você faz direto com seus consumidores, isso tudo vai ser potencializado pelo uso da Internet of Behavior, porque daí a gente vai ter um novo ferramental que poderá melhorar o entendimento e o uso desses procedimentos que tem hoje dentro do marketing. Então, existem vários casos de estudos, depois a gente pode compartilhar algumas coisas aí com a nossa audiência, para que possa entender onde está sendo aplicado isso e como isso pode ajudar a entender, né, esse mundo, o comportamento, e tentar, né, tirar, digamos, proveito, entre aspas, do ponto de vista de empresa, como é que eu posso usar isso para melhorar a experiência do meu cliente, como eu disse, entre outras coisas, né? E aí, do ponto de vista de analytics, quais são as ferramentas que você conhece, Tiago, que poderiam ajudar e dar essa base de análise de verdadeira de dados para a Internet of Behavior? Perfeito. Eu acho que a análise do comportamento do consumidor, né, sempre foi um dos cores da estatística, né, porque a estatística subsidia a tomada de decisões, seja em qualquer área, né? E você conhecendo, claro, o seu consumidor, você consegue tomar melhores decisões ali, fazer uma jornada de compra muito mais ajustada ali realmente ao que o cliente quer comprar e tudo mais, né? Você ter a consciência ali do funil, né? Você ir aumentando ali o nível de consciência do teu cliente para ele ir descendo ali no teu funil, né? Até ele de fato adquirir o teu produto e tudo mais. E a estatística, né, com métodos, por exemplo, de análise multivariada, que hoje chamam aí de unsupervised learning, né, que é você descobrir ali dentro, por meio de matrizes de distância, né, ou seja, de grupos que são similares, né, para você, por exemplo, fazer e-mail marketing mais direcionados e tudo mais. Por exemplo, lá na minha comunidade estatística, a gente tenta definir alguns grupos, né? Por exemplo, humanas, parte mais de TI, a galera mais de exatas e tudo mais, para tentar, por exemplo, mandar para o pessoal lá de humanas um data storytelling, um negócio, né? Uma coisa mais light, vamos dizer assim, em termos de conteúdo, né? Aí a galera que é mais de exatas, aí manda lá um modelo multinível, né? Uma regressão logística multinomial e tal, enfim.
Então, segmentar esses grupos de forma a ter uma comunicação mais eficaz, né? Então, acho que isso, a estatística ajuda demais, né? Você identificar esses padrões e tomar medidas para que você consiga ter essa maior eficácia, né? Não só isso também, como identificar churn, né? Que são quando que o cliente ele vai deixar de ser seu cliente, né? E por que ele está deixando de ser, né? E aí você pode aplicar isso em diversas áreas, né? E seja também na parte acadêmica, né? No momento que o aluno evade, por que ele está evadindo, né? Será que ele está tirando notas baixas? Ele não está conseguindo pagar? Ou ele mora longe, por exemplo, né? E aí você pode prever medidas preventivas para isso, né? Então, a clusterização, acho que grafos é um estudo muito interessante, né? Porque você consegue reproduzir a rede de acordo com as características, né? Por exemplo, o grau da rede, que é a quantidade de arestas associadas a cada nó, né? Que no caso ali, cada pessoa, quantas amizades elas têm e tudo mais, né? E aí você tentar fazer uma reprodução ali, por exemplo, até fazendo uma simulação de Monte Carlo ali, para ver quantos grupos, quantas comunidades vão ser formadas dentro da minha rede, por exemplo, né? Será que, e aí usando uma métrica lá, né? Seja qualquer uma delas, né? Assim, são inúmeras, né? E aí você tenta fazer um agrupamento detectando essas comunidades, né? E, cara, estatística é o mundo para fazer isso. Também sistema de recomendação, né? Também o Netflix usa muito isso, né? Para você fazer recomendações personalizadas, né? Do momento que você sabe que usuários são parecidos e eles assistem séries em comuns, assistem filmes em comuns, né? Você pode fazer uma recomendação mais acurada, né? Então tem um universo aí para você entender, né? E eu acho que cada vez mais isso vai se intensificar, né? Porque fica de fato, né? Quando você conhece, né? O seu cliente e você consegue saber quais são as ferramentas para que aumente esse nível de consciência, né? Eu acho que cada vez mais isso vai ajudar aí no marketing digital, no marketing analytics, né? E eu acho que realmente isso veio para ficar, né? E aí também puxa um lado da parte da LGPD e tudo mais, né? O que a gente pode fazer, né? Até onde a gente pode ir, né? Qual a nossa limitação, né? Eu acho que é por aí. E aí eu queria ouvir dos mestres aí também. Eu queria ouvir da Lília antes, a gente entrou nessa questão da LGPD, talvez que o Marcos podia ajudar a gente aí, mas Lília, fala um pouquinho para a gente dessa psicologia comportamental, como é que isso pode ser usado dentro desse universo dessa tecnologia, né? Que a gente já falou, tem a tecnologia em si, que é a parte mais fácil, tá? Porque a IoT e coletar dados, etc., isso já está mais ou menos dominado. Né? E analytics, data analytics, como o Thiago falou, tem um fermental enorme, mas como é que a gente põe a psicologia do comportamento nessa receita para ter uma tecnologia que realmente seja útil para as empresas e para as pessoas em geral? Útil para as empresas ela já é, né? Agora a gente tem que torná-las úteis para as pessoas também, né? Porque os seres humanos eles têm comportamentos que se aglomeram em torno da média, né? E essa média não é necessariamente o que é melhor para a gente individualmente, certo? Então, por exemplo, eu até compartilhei isso no status do WhatsApp outro dia e o pessoal até me mandou mensagem falando: nossa, que bom. Imagina uma época pré-televisão, pré-rádio, pré-tudo, tá, gente? A gente vivia em cidades, vilas, com um pouco mais, sei lá, de 1.000 pessoas, né? Eram cidades pequenas. Quantas notícias ruins você receberia por dia? Não muitas, certo? Você receberia, né, notícias ruins, mas não muitas, não no mesmo dia, todo dia. Aí, fast forward, né, vai para frente 2.000 anos, né? Chega hoje, você entra na internet, você vê o seu celular, você liga a televisão, você está sujeito a ver 1.000 notícias ruins por dia. Para mim, entrar na internet e aparecer que o apocalipse está chegando a qualquer momento, tá? Então, mudança climática, delírios ditatoriais, terremoto, furacão, é tudo isso junto, né? Isso tem um peso psicológico enorme, né? Não é o livro de hoje, mas a gente pode falar dele outro dia. Um psiquiatra evolucionista
muito legal, escreveu um livro chamado, tá em inglês, tá? Razões boas para sentimentos ruins, Good Reasons for Bad Feelings, né? Por que a gente tem uma epidemia de ansiedade, depressão hoje? Ele argumenta que não tem nada a ver assim com remédio, com alimentação, nada disso. E sim porque o ambiente no qual a gente vive hoje é precursor desses, e a ansiedade é uma resposta adaptativa a esse ambiente de tanta notícia ruim. As empresas e nós, profissionais de marketing, como o Marcos falou do marketing societal, e eu ensino isso para os meus alunos, a gente tem uma responsabilidade sobre isso, né? No sentido de que estamos hoje numa economia de atenção. O que chama a atenção das pessoas na internet, na televisão, no rádio, são essas notícias que polarizam, tanto um lado quanto o outro, né? Notícias muito horrorosas ou notícias muito piegas, e faz com que você passe muito tempo no meio, ou televisão, ou internet, enfim, né? Qual que é a nossa responsabilidade como profissional de marketing sobre isso? Não sei se as pessoas tendem a se perguntar, né? Porque a gente coloca os nossos anúncios tanto na rede social quanto na rede de display do Google ou de qualquer outra ferramenta de busca, né? E a gente quer a maior exposição possível para que as pessoas cliquem, né? A gente está sendo pego de carona nesse ambiente que foi criado. Eu não estou dizendo que ele foi criado deliberadamente. Eu não imagino que ninguém tenha uma mente tão Dr. Evil assim, para falar, eu vou manipular todo mundo, fazer as pessoas ficarem ansiosas, deprimidas, se encher de antidepressivo e ansiolítico para vender mais refrigerante, enfim, né? Eu acho que não é Mas deliberado. mas Fala. a tecnologia, quando ela é criada, existe com essa intenção de, olha, vamos analisar o comportamento das pessoas e vamos tentar influenciar esse comportamento. Mas o comportamento final, desculpa, que as pessoas querem influenciar, é no sentido de passar mais tempo. Não no sentido de fazê-las se sentir pior ou mais ansiosas. Mas isso acaba acontecendo, né? Mas tudo bem, mas a empresa, por exemplo, a empresa pode querer várias coisas, entre elas vender mais. Né? Então, engajamento maior. Então, a partir de se eu ter um comportamento, eu posso ler o comportamento e posso fazer também. Eu sei que essa pessoa gosta mais disso ou daquilo e posso influenciar isso, ou de como ela quer ter uma experiência, né, na seu processo de compra. Também posso fazer com que isso seja, que atenda aquela expectativa. Bem, isso, a tecnologia já permite as empresas fazerem isso. E aí eu pergunto para o Marcos uma coisa: há um risco nisso, certo, Marcos? Que está aberto. À medida que você começa a coletar todos esses dados que estão disponíveis, que começa a ver o comportamento das pessoas sendo analisado e está disponível nessa Internet of Behavior, isso pode ser atacado, pode ser usado de maneira incorreta, né? Porque a gente tem um problema com dados que é o seguinte: os dados comportamentais eles ficam registrados e eles têm mais poder de você compreender o comportamento das pessoas do que os dados de relato, que as pessoas não lembram do que elas fazem, né? Uma maneira importante de você descobrir o comportamento das pessoas é ver o padrão de busca delas no Google. Uma maneira, você pode derivar variáveis a partir disso. Isso faz parte da mente humana não lembrar das coisas. Se eu perguntar por que dieta não funciona na média, né? Todo mundo sabe o que fazer, não faz direito, né? As pessoas têm um problema aí de memória, também um problema de memória. Então, por que todo mundo gosta? Tem gente que gosta de fazer dieta registrando o que ela está comendo. Tem muitas pesquisas assim. Porque quando você registra, você vê o comportamento. Tem muita gente que gosta de pesar a comida para ver quanto que está dando, para ver se ela está seguindo de fato. Porque a nossa mente nos engana continuamente. Além disso, você tem um problema de memória. Você perguntar para as pessoas o que elas comeram semana passada, o cara não vai lembrar o que ele comeu semana passada, qual roupa que ele vestiu semana passada. Né? Mas aí você tem um problema na internet que fica registrado. Então, você não precisa perguntar nada para ninguém. Se você tiver acesso aos dados dessa pessoa, você vê o padrão de atividade dela na rede social, quantas horas ela passa na rede social,
perfil que ela segue, perfil que ela mais interage, né? Então, qual é o aplicativo que ela mais usa, quanto tempo ela passa, aonde ela navega, né? Se ela usa mais o Stories, se ela usa mais a timeline e assim por diante. E aí eu consigo desenvolver aplicações para reforçar esse comportamento. E aí eu, sei lá, eu estou induzindo um vício na pessoa, não estou? No limite, levantando uma questão ética aqui. Se eu sei que determinada coisa funciona como uma combustão para fazer com que a pessoa passe mais tempo online vendo um conteúdo que não me interessa, mas pode ser um conteúdo ruim, por exemplo, eu vou incentivar isso. Quando eu falo não me interessa, assim, eu não estou preocupado com a qualidade do conteúdo, eu estou preocupado com que ela fique mais tempo ali online. Então, eu posso vender tudo. Posso vender teoria da conspiração para essa pessoa com esses mecanismos. Então é questão ética, né? Sim. Questão ética, da empresa. Questão ética importante. Aí. Por isso que eu acho que no futuro a gente vai olhar para trás para a rede social e falar assim, cara, vai ser igual o cigarro. Acho que eu já falei aqui, né? Quando eu fazia graduação, os alunos, os professores fumavam dentro da sala de aula. 1999, primeiro semestre. Fumava na janela, assim, o professor dando aula. Eu falo isso para meus alunos assim, como assim, professor? Ué, gente. Então, acho que no futuro a gente vai olhar para trás e falar assim, eu não acredito que as pessoas faziam isso. Vai ser assim. Reféns do tempo. Somos reféns do tempo. Correto. Beleza. Aí, a Lilian propôs um livro muito interessante aqui. Lilian, fala um pouquinho para a gente do livro e do autor. Então, esse livro, infelizmente, não tem em português também. Eu entrei em contato com ele quando eu conheci o Media Lab do MIT, né, que é um tipo de pós-graduação, né, mestrado, doutorado, que tem um esquema diferente dos mestrados e doutorados acadêmicos tradicionais, né? E lá no Media Lab, eles trabalham com esse livro, que já tem mais de 20 anos, né? De um professor de Stanford, chamado B.J. Fogg, e o nome do livro é Tecnologia Persuasiva, Persuasive Technology. Dizem que, o pessoal do Media Lab que diz, eu não posso dizer se é verdade porque eu não fiz a minha pesquisa e não vi os números, mas que todos os UX design, fundadores de todas essas startups do Vale do Silício e das big techs que existem, fizeram o curso dele em Stanford, tá? Esse livro e o curso dele também, chama Tecnologia Persuasiva, ele mostra quais são as técnicas que se usam dentro da internet para fazer com que a gente fique mais tempo lá. E às vezes a gente não pensa que essas técnicas são deliberadas. Essas são deliberadas, tá? Tem um outro livro, a gente pode trazer em outro podcast falando disso, que é The Gambling Economy, como a internet também usa estratégias de cassino para fazer com que você fique viciado, como o Marcos está falando, né, dentro da internet. Uma das coisas que eu comento com os meus alunos, e vocês aqui que são da mesma idade que eu vão se lembrar, quando nós somos da geração Coca-Cola, a geração da televisão, né? Chegava um horário na televisão, tipo 2, 3 horas da manhã, que a televisão acabava a programação. Vocês lembram disso? Falava assim, agora nós encerramos a nossa programação e a gente volta, sei lá, amanhã, 15 para 6, era uma coisa assim, né? E aí, durante aquele período, não passava nada na televisão. Ficava ou uma tela, aquela tela de videocassete com as faixas das cores, né? Ou o chuvisco, ficava assim. E aí você ia procurar outra coisa para fazer nesse horário, né? Tinha que sair de ver na televisão. Aí os meus alunos falam assim, os mais novinhos, isso, professora, acabava? Eu acabava. Só que você já percebeu que quando você está rolando a tela da rede social, o feed é infinito? Ele nunca acaba? Nunca! Né? Claro que depende, né? Se você usa pouco, como eu uso pouco, que me coloco na cadeia das redes sociais, às vezes aparece assim, acabou seu feed, né? Mas é porque eu não dou muita informação para a rede social ficar me mostrando o tempo todo. Eu li um artigo semana passada dizendo que o TikTok tem uma vantagem em relação ao Instagram, porque além do feed ser infinito, ele é automático. Você não precisa pôr o dedo para virar o feed, você não precisa rolar, ele rola automaticamente. Eu falei assim, gente, essa estratégia de não precisar colocar o dedo é uma outra estratégia que o Fogg coloca no livro dele. Chama estratégia de redução. Quando eu precisava comprar alguma coisa nos anos 90, ou até nos anos 2000, o que a gente precisava fazer?
saía de casa, tinha que sair de casa, pegar o carro, pegar um ônibus, ir até um lugar, e vamos dizer que eu fosse comprar uma coisa em parcela, certo? O Euclides e o Marcos lembram disso. Você lembra de cheque? A gente ia, tinha máquina, impressora de cheque, porque a gente assinava, sei lá, vai comprar um negócio em 12 vezes, 12 cheques, né? Acho que quando eu casei, eu paguei a lua de mel assim, 12 cheques, né? Tem que dar os cheques lá. Hoje, como é que a gente faz? A gente tá na internet, o cartão de crédito tá salvo no Google Pay ou no Apple Pay, assim, você só digita assim, ó, compra com um clique, clac, e compra com um clique. Essa é a estratégia de redução. Não é muito mais fácil comprar alguma coisa por impulso desse jeito do que sair de casa, preencher os cheques. Até lá você pode mudar de ideia. Tirar esses. É como se fosse uma corrida com obstáculos. E essa é a função do UX design hoje, né? Tirar os obstáculos para tornar a compra frictionless, né? Eu, Lilian, sabendo que isso é uma técnica de condicionamento, eu coloco os obstáculos voluntariamente para mim, ou seja, não salvo o cartão de crédito no celular para ter que digitar. Enquanto você está digitando, você já pensa, será que eu preciso disso? Acho que eu não vou comprar não, tá? Pois é. Imagina uma pessoa com propensão à compulsão. Imagina uma pessoa com propensão à compulsão. E aí o comportamento dela é correlacionado com alimentação, correlacionado com compra. Isso virou uma bomba na mão da pessoa. Sim, e você acaba não percebendo que isso acontece, né? Outra coisa que a gente estava falando sobre os alunos que acham que tudo que existe no mundo está na internet, né? A internet, como você navega na internet, ela é customizada para você. A gente chama isso de tailorização, né? Então, tailor é customizar, vem de alfaiate, né? Quando você vai na alfaiate, os alunos aqui nem sabem o que é alfaiate, né? Os mais novinhos aqui nunca nem ouviram falar. Costureira, tá, gente? Você vai lá, ela vai fazer um vestido para você, não tem o vestido 40, 42, 38, o número. Ela faz para o seu tamanho, ela tira os modelos, faz o molde, faz exatamente para você. A internet ela é customizada para o seu perfil, que é isso que o Euclides está falando, a Internet of Behavior. Eu mapeio todo o seu comportamento e coloco para você aquilo que eu sei que vai te fazer passar mais tempo ali, que vai fazer você me dar mais atenção. As redes, na verdade, elas não estão querendo vender nada. Quem vende somos nós, os profissionais de marketing, né? A gente está querendo esse engajamento ali. O que eles estão vendendo é tempo, e eles querem que você passe mais tempo ali. Outra estratégia de redução que existe na Netflix, por exemplo, o próximo episódio rola automaticamente, não rola? Para você não ter que. Eu lembro de uma época na qual a gente tinha que clicar no controle remoto, próximo episódio, colocar o CD do DVD e tirar o DVD, entendeu? E isso cria, falar assim, agora eu vou tirar, já estou vendo às 6 horas, vou fazer outra coisa. A Netflix não tem esse problema, né? Já resolveram. E rebobinar para entregar. Minha filha ontem estava vendo isso na internet, estava vendo uma legenda no filme e falou assim, rebobinar? O que é rebobinar? Aí eu tive que parar o filme e falar, rebobinar era assim, ó, tinha uma fita, aí a fita chegava no final. Aí quando a gente precisava voltar, tinha que rebobinar a fita. Pena que eu não tenho nenhum vídeo VCR aqui para mostrar para ela como é. O que eles devem pensar, né? Tipo, Minority Report ao contrário, né? As avessas. Report ao contrário, é isso mesmo. Fala. Não, sim, prossegue. Depois eu vou partir para um fechamento também, que está quase na hora. Sim, então, mas eu super recomendo todos, quem é profissional de marketing e quer ter algoritmos mais éticos, deve pensar em como usa isso. Lógico que eu quero ter uma experiência do consumidor melhor, que seja mais fácil dele conseguir o que ele está buscando. Mas eu não quero, nesse ínterim, fazer com que o consumidor fique viciado ou se endivide para comprar as coisas. Isso a gente chama de marketing social ou marketing ético. Então, a gente tem algumas pessoas, o Thiago sabe disso porque está isso, agora traduziram aquele livro, viu, Thiago, do Algoritmos de Destruição em Massa, né? Chamava The Weapons of Mass Destruction, está disponível, chama Algoritmos de Destruição em Massa. Eles acham que os profissionais de data science, como eu, o Marcos, o Thiago, o Euclides, cada um na sua especialidade, a gente deveria ter um código de ética como existe o juramento de Hipócrates para os médicos, tá? Eu acho que é uma coisa que a gente deveria pensar.
Legal. E aí, ó, então vamos fazer um juramento aí também, depois a gente cria aqui para o início da podcast, né? Eu queria fechar com uma perguntinha, né, que até a Lilian propôs, que é como podemos lidar com os algoritmos que criam bolhas dentro das redes. E eu gostaria que cada um aqui desse uma estratégia. E eu vou começar, né, para a minha estratégia para lidar com esses algoritmos que criam bolhas. O que eu faço normalmente, por exemplo, no YouTube, eu vou lá e busco vídeos que são de coisas que eu não quero ver normalmente, ou que são contrários ao meu pensamento, seja lá o que for, e eu ponho aqueles vídeos rodando, e deixo lá rodando, e deixo no meu celular, e só deixo rodando até o final. E pego vários, de várias coisas, de várias áreas, e às vezes de coisas também que me interessam, mas estão em outras áreas, eu deixo rodando, eu não assisto, mas deixo rodando. Com isso, o YouTube, aos poucos, ele começa a me recomendar coisas que estão além do que eu já normalmente vejo. Então, vira e mexe, aparecem umas coisas na minha timeline, lá no meu YouTube, de vídeos que são coisas que normalmente eu não vejo. Porque mesmo nesses que eu não normalmente quero ver, pode ter coisa que me interesse, algum tema que eu quero ver, o que a pessoa está pensando sobre isso, etc. Então, para mim, põe o YouTube para tocar e vai fazer outra coisa. Tiago, o que você manda? Pô, essa é difícil, né? Cara, eu acho que limitar, né? Tentar limitar, assim. Eu não faço porque eu vivo disso, né? Eu trabalho com isso, então eu fico lá o tempo todo, né? Nas redes e tudo mais, né? Mas acredito que se você limitar esse uso, né? De uma forma mais racional e tudo mais, e inclusive eu recomendo fortemente a quem tem filhos, né? Mais novos e tudo mais, acho que isso é muito prejudicial, né? Então, realmente eu tenho que tomar cuidado, estimar ali uma idade, né, para que ele comece a usar esse tipo de tecnologia e tudo mais, né? Mas pensando também para ele não ficar defasado também, né? E tentar fazer um trade-off ali, né? Mas acredito que seja por aí. E Legal. vocês? Marcos? Eu acho que a gente tem que sempre furar a bolha, né? Eu acho que a gente tem que entender a visão de mundo de outras pessoas, entender a fonte das outras opiniões. Agora, eu acho que a gente tem que ter como norte o bem comum. E eu acho que a tecnologia tem que ajudar nisso. A Lilian estava dando o exemplo lá da redução, né, das etapas de compra. Como é que alguém fala assim, então não pode ter? Lógico que pode. Agora, a tecnologia também tem que ajudar do outro lado. Ela ajuda de um lado, ela tem que ajudar do outro. Como? Pode sair uma notificação e falar assim, você tem certeza que você quer fazer essa compra, considerando que o seu cartão, a conta do seu cartão de crédito no próximo mês vai vir e já está acima da sua média histórica de uso? Estou usando dados, cara. Estou usando informação da pessoa para balizar, para ajudá-la a tomar uma decisão. Do mesmo jeito que eu estou usando a tecnologia para ajudá-la a fazer comprar, eu tenho que usar a tecnologia para ajudá-la também a tomar essa decisão. Bacana. Lilian, qual a sua estratégia? Eu vou fazer um mashup do Thiago e do Marcos aqui. Acho que no nível individual, né, você pode saber o que acontece, conhecer. Então, a primeira coisa é conhecer quais são as técnicas, e a segunda é limitar. Como eu falei para vocês, eu me autobloqueio das redes sociais. O Thiago não, o Marcos tinha falado até num outro podcast falando assim: eu deixo o celular em outra sala, né, para não ficar mexendo o tempo todo. Isso são técnicas que a gente usa para reduzir o uso, né? E a segunda coisa, do lado dos profissionais de marketing, é essa questão do juramento aí de algoritmos éticos, né? Pensar depois, né, ou antes de fazer a técnica, qual é a consequência disso? Porque existem consequências não intencionais, né? Por exemplo, o feed infinito. Não era algo pensando para viciar as pessoas em redes sociais, simplesmente tentando melhorar a navegabilidade e, lógico, fazer com que você ficasse um pouco mais de tempo, mas não viciado o dia inteiro naquilo, né? As notificações, a mesma coisa. Dentro do próprio Facebook, eu sei que tem uma área de ética lá preocupada com isso e questionando a todo mundo qual que é a consequência daquela mudança no algoritmo, enfim.
Eu acho que Boa, isso é uma mestre. Eu acho que esse é um ponto interessante, né? Desativar as notificações também, né? Acho que eu é nunca importante. tive. Se eu Desativar é importante. demorar a responder vocês no grupo de WhatsApp é porque tá tudo silenciado, tá? A Não, única cara, eu vou compartilhar a experiência pessoal aqui. Eu tenho não sei lá quantos grupos no WhatsApp e no Telegram, cara. Isso aqui acaba com a bateria do meu celular, cara. Se eu Lógico. deixar. Sério, acaba com a bateria. Eu vou lá e tem trocentos milhões de grupos lá com um negocinho aceso lá, né? Então fica tremendo aqui o tempo todo o negócio. Parece O que tá seu com mal de celular tá Parkinson quase aqui, o se celular. suicidando, né? Ele se joga, né? Não, parece que ele tá com mal de Parkinson aqui, pô. Então eu acho que isso é importante, né, no sentido de você saber que essas técnicas existem, limitá-las, mas nós que fazemos e construímos os algoritmos, pensar que nem em ética em pesquisa. Quando a gente fazia só questionário, a gente falava assim: essa pergunta é necessária, né? Eu preciso fazer essa pergunta, porque às vezes a gente não pensa que uma pergunta de renda ou de escolaridade pode ser uma pergunta sensível, né? Então pense bem. Antes disso, vamos pensar no nosso manifesto aqui de ética e, enfim, acho que essa é a reflexão que eu deixo. Legal, muito bom, gente. Chegamos ao final de mais uma agradável conversa sobre temas interessantes. Muito obrigado a todos. Estejam disponíveis para uma próxima conversa. Mestre, só mais uma dica aí que eu acho importante também. Desligar o celular no final de semana, se você puder, cara, é bom demais. Eu sempre faço isso, porque senão eu tô lascado. Senão, eu tento fazer o máximo isso, porque senão lascou. Tá certo, Tiago. Beleza, bela dica. E aí, gente, então tá. Um abraço, hein? Até a próxima. Falou, pessoal, foi ótimo. Um abraço, Tchau. obrigado. Um abraço.